Ontem nós demos uma introdução com texto-chave de Hebreus 12. Quem chegou hoje pela manhã, Hebreus 12, principalmente o versículo 2, que nos fala a respeito de olharmos firmemente para Jesus. Em português diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O qual em troca, estava proposta, vendo a cada um de nós o fruto da sua morte na cruz, não considerou como vergonha ou ignomínia, mas antes sofreu a morte em nosso lugar. E ao de nós aprendermos então, de continuamente fazermos esse exercício de olharmos para Jesus. De novo, por mais que seja óbvio, não tire de letra, não considera a matéria dada, não considera, mas isso aí eu tiro de letra. Não, eu digo para ti porque eu sei de experiência própria. Às vezes nós ficamos, não sei se diz assim em português, cabisbaixo, Nós ficamos olhando para as circunstâncias, para ao nosso derredor, para problemáticas. Eu não sei se vocês passam por problemas aqui no Nordeste, aqui, tranquilo. Não, com esse solzinho, olha ali, ó, coco, é só subir ali e pegar, Não, aqui é uma terra abençoada, aqui tem de tudo, mas lá no sul é mais complicado, às vezes, a problemática, a enchente, o granizo, tudo é mais assim, um pouco mais custoso, mais difícil, os problemas maiores. Às vezes nós andamos cabisbaixo e nós perdemos o Senhor de vista. Preste bem atenção, já vou adiantar um dos pontos aqui. Toda tentação de Satanás consiste em tirar o nosso foco de Jesus. Vou repetir. Toda tentação de Satanás consiste em tirar o nosso foco de Jesus. E assim como aquela ilustração, aquela experiência que Pedro teve andando sobre as águas, no momento em que ele olhou para o derredor, olhou para as ondas do mar, olhou para a tempestade, olhou para a força do vento e deixou de olhar para Jesus, ele começou a, como é que se diz, submergir, naufragar? Não, naufragar é um barco, afundar, Vocês têm que me ajudar, eu estou na primeira semana depois da Suécia, então eu ainda erro muito português, semana depois melhor. É brincadeira, você me ajuda. Então ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus. Você pode fazer esse retrospecto da tua vida cristã. Os baixos, entre os altos e baixos que cada um de nós possamos ter, os baixos sempre vêm quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus. Quando você mantém o teu olhar firme em Cristo, você vai caminhando de fé em fé, de glória em glória, graça sobre graça, de luz em ação cada vez maior. Então, a palavra apostólica de Hebreus 12, 2, de olharmos firmemente, um olhar como nós vimos ontem, concentrado, olhando para cima. Vem fazer esse exercício comigo de novo. Levanta teus olhos, Levanta, faz um alongamento aqui do pescoço. Abre os olhos, Você não pode dormir agora, Você tem que abrir os olhos. E olhe lá no horizonte. Contempla a glória do Senhor. Começa a ver a beleza da sua formosura. Ele é o único, Ele é o mais excelente. Seu nome é doce. Seu rosto é cheio de luz. Como nós acabamos de cantar o texto de Apocalipse, seus cabelos são como brancos, são limpos como a lã mais pura. Seus olhos são como chamas de fogo, mas não para destruir, para rejeitar. São como chama de fogo para nos purificar e nos incendiar. A sua voz é como o som de muitas águas. No seu cinto há um cinturão de verdade. Seu peitoral há uma couraça da justiça. Os seus pés são como bronze polido. Aleluia, é o meu amado, é o meu desejado, é o mais precioso, é a rosa de Saron, é o resplendor da glória do meu Deus e Pai. Começa a ser cheio da glória dele. Continuamente eu tenho que, às vezes, fazer um alongamento forçado, forçando o meu rosto, forçando meus ombros, levantando as mãos. Senhor, eu contemplo a tua glória. E os problemas começam a ficar pequenininhos assim.
a adversidade desaparece. A inimizade, né, e o ataque do diabo toma proporção de vida debaixo dos pés de Cristo Jesus. Mas quando eu desvio o olhar e começo a olhar demais mesmo, eu fico tão cheio de cri-cri, dá para dizer essa expressão aqui? Tão cheio de picuinha, tão pessimista, negativo. Quando olho para os meus irmãos e começo a reparar, às vezes, demais as coisas, eu fico desanimado, né? Quando não enxergo a vida de Cristo no meu irmão. Mas quando eu recebo o colírio do alto, visão espiritual, eu sou cheio da alegria de Jesus. Meu Deus, para Ele não existe impossíveis. Então, a palavra que nós vimos ontem foi de olhar. Que tipo de olhar? Um olhar que não tem distração, olhar que não tem outras coisas que me tira e me divida a minha atenção. É uma atenção focada na pessoa de Jesus. A segunda coisa que nós vimos foi que é olhando para uma pessoa, olhando para Jesus, o autor, o consumador, o grande sumo sacerdote, o mediador, o precursor, o fiador de uma superior aliança, o grande sumo sacerdote da nossa fé, misericordioso, fiel, para toda a eternidade, é o nosso sumo sacerdote. Nós começamos a ter uma intimidade, conhecendo a Jesus pelo nome, sobrenome, Chininho, né? Não vou esquecer, né? Nunca mais. Agora é da família, né? Nós somos família, né? Então é da família, né? Oh, Jesus, o apelido carinhoso, né? Aquela coisa íntima com o Senhor. E eu te fiz um desafio ontem de entrar nessa viagem, nesse ano, cada dia, meditar sobre um dos nomes de Jesus. Um dos aspectos onde Ele realizou na cruz, onde todas as coisas começam a vir para o lugar. E eu continuo desafiando, dizendo para Ele: soberano, Salvador, Senhor, Rei, Rei dos reis, Rei sobre toda a terra, toda a autoridade te foi dada. Tu és o meu Deus, eu te pertenço, sou teu filho. Obrigado, Jesus. Ontem eu deixei a introdução sobre o terceiro e quarto e o quinto ponto. E eu te dei o texto de Hebreus 13:8, que fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Estava ministrando na Noruega e tem uma expressão muito legal, e eu me lembrei de adolescente, né? Que fala assim, né? Yes, né? Quando dá uma coisa certa, né? Yeah, né? Sim. E tem uma versão em norueguês que fala assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje, yeah, né? E para todo sempre. Pode fazer assim comigo? Jesus é o mesmo ontem, hoje, sim, para todo sempre. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus é o mesmo ontem, hoje, yes, para todo sempre. Isso aí tu vai lembrar agora. Oh, Jesus. Vamos fazer catequese. Sim, para todo sempre. Então, o terceiro ponto é: o que Jesus já realizou por nós? Nós já vimos a introdução do Espírito Santo pela palavra que Deus deu para o Fernando aqui, que tudo Ele realizou, e Ele declarou a palavra de vitória naquela cruz: está consumado. E se tu abrires comigo em Hebreus, capítulo 8, versículo 1, vai nos dizer que o resumo, o mais importante de todas as coisas, é que Ele se tornou, para nós e para Deus, o sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 8, versículo, traz ali o resumo do livro de Hebreus. Eu sempre pensei que fosse, né? Mas capítulo 8, versículo 1, como texto-chave, introduzindo o terceiro ponto, olhando para o Jesus, para o passado. Tal das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra, à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou, erigiu, não um tabernáculo feito por mãos humanas, pelo homem. E a palavra fala que
Esse sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Naquele tempo da velha aliança, no tabernáculo de Moisés, e mesmo, nos outros templos que depois foram instituídos, eram como figura e sombra das coisas celestes, fala no versículo 5. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, para que ele fizesse todas as coisas conforme o modelo, maquete, o que ele viu nos céus. Jesus agora, versículo 6, capítulo 8, obteve ministério excelente, quanto a ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Tudo que nós vamos falar aqui, na sua quase totalidade, vai estar no livro de Hebreus. Se tu perder algum texto, é só ler o livro de Hebreus. 1, 2, 3. Quando chegar nas 50 vezes, tu vai estar que nem eu. Todas as peças no lugar do quebra-cabeça. Hoje eu vou levantar alguns quebra-cabeça, algumas peças para a gente ver e colocar no lugar, junto contigo. E o essencial que a palavra nos fala aqui é de que temos tal sumo sacerdote. O sumo sacerdote não mais como foi no tempo da velha aliança, que fazia anualmente aqueles sacrifícios. Preste bem atenção. A palavra fala que Jesus, o nosso sumo sacerdote, é superior, é mais excelente. A palavra fala que ele é grande sumo sacerdote, ele é misericordioso e fiel, ele é eterno para sempre. E tu pode abrir com um desses textos, 7:26. Fala que convinha um sumo sacerdote dessa maneira. Estou lendo do capítulo 7, versículo 26. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Todo o livro de Hebreus vai dizer para nós a respeito dessa superioridade de Cristo em relação a qualquer tipo de sumo sacerdote do Velho Testamento. Não havia comparação. Hebreus tem essa característica que ele vai falando superior, melhor, excelente, Jesus. E quando ele fala a respeito desse sumo sacerdote, tu vai ter que me acompanhar com a máquina aqui, com a filmadora. O que acontece? Eles estavam acostumados no Velha Aliança, como ali temos aquelas tendas ali, e no final ali tem o tabernáculo de Davi e a mansão de Elias, O arraial de Israel estava acostumado, está cheio de tendas e barracas, no centro de tudo tinha o tabernáculo, lugar da habitação de Deus. Onde, uma vez por ano, o sumo sacerdote, tremendo nas pernas, podia entrar coberto de sangue, e com sangue para oferecer o sacrifício, de maneira a apaziguar a ira de Deus sobre o pecado da humanidade. Ele entrava ali com distinção e com honra, às vezes como a única oferta de uma vida inteira. Ele tinha o privilégio de apresentar no santíssimo lugar o sangue da aliança. Agora, o que muitos de nós pode ser que não saibamos, e aqui é melhor que ficção científica, é melhor que qualquer Star Wars, ou qualquer filme de ficção, porque a palavra fala que Jesus penetrou o primeiro e o segundo e o terceiro céu. Te mete, hein? Não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, para um tabernáculo celestial erguido pelo próprio Deus. E ali entrou no Santo dos Santos, e não somente como sumo sacerdote, mas como o próprio sacrifício, o Cordeiro perfeito de Deus. E ali, uma vez por todas, aleluia, resolveu o nosso problema da separação de Deus entre os homens. E a palavra fala que nesse tabernáculo celestial, acho que nós vamos ver esse tabernáculo, a Arca da Aliança, A Arca da Aliança aqui da terra foi levado lá para o céu. Entende? Meu Deus do céu, É muita coisa. Deus vai nos revelar isso. Mas o certo é que Jesus, como sumo sacerdote, grande,
eterno, para todo sempre, excelente, superior, misericordioso, fiel e verdadeiro. Ele entrou diante do verdadeiro altar, e ali, como sumo sacerdote e como oferta, como Cordeiro Santo de Deus, ele se ofereceu em nosso lugar. O essencial, o resumo, um ponto importante e focal é que nós entendamos e possamos olhar para Jesus dessa maneira. O que aconteceu ao Jesus fazer isso? O aperitivo nós já tivemos com o Fernando, ele já nos mencionou, mas deixa eu te dar 9 cláusulas, nessa primeira parte, do que Jesus gerou por nós. Como sumo sacerdote, como a oferta perfeita, o Cordeiro de Deus penetrou os céus dentro de um tabernáculo eterno e celestial, e diante de Deus ofereceu para todo sempre a sua vida. O que aconteceu? Primeiro ponto, ele aniquilou para todo sempre o problema do pecado. Hebreus 9, 26. Pode abrir comigo. Hebreus 9, 26. É o primeiro ponto dessa cláusula. A palavra nos fala que ele aniquilou pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Em comparação com os sacerdotes que oferecia a cada ano e entrava no Santo dos Santos com sangue de cordeiros, agora, então, nesse caso, seria necessário que Jesus tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Ele é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, fala em Apocalipse. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou, uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Glória a Deus. Tem algumas palavras que eu me apaixono. Essa é uma delas. Aniquilou, destruiu. Eu botei um sinônimo para mim no texto paralelo, né, de que fala também em 1 João que Jesus veio para isso, para destruir as obras de Satanás. Eu botei ali, desatomizou, largou uma bomba atômica. Não sobrou nada. Escuta bem, o problema do pecado foi resolvido pelo sangue de Cristo, que resolveu uma vez por todas. O pecado não terá mais domínio sobre nenhum de nós. Amém? Aniquilou. Não sei se aqui às vezes tem essa expressão de tu varrer a sujeira para baixo do tapete. Tem, né? Claro que você nunca faz isso, né? Mas a gurizada, às vezes adolescente, né? A gente arruma as coisas, joga toda a roupa, não é? Então, aquela coisa dentro do armário e dá uma ajeitada, né? Para o pai e a mãe. A gente dá uma ajeitadinha. Jesus não deu ajeitadinha, ele resolveu. A palavra é aniquilou para todo sempre. Diga comigo em voz alta. Aniquilou. Destruiu. Completamente. O pecado. Amém, amados? Primeira coisa que eu vejo que Jesus fez na cruz, olhando para Cristo, ele resolveu a separação, a inimizade, a condenação. Depois entramos sobre isso, não só a culpa e a condenação do pecado, mas também o poder do pecado e também a presença do pecado. Porque essa tão grande salvação, como fala em capítulo 2, versículo 3, ela vale não só para o passado, vale para o presente e vale para todo sempre. Ele aniquilou. Glória a Deus. Segundo, ele desarmou, ele destruiu o poder da morte, do diabo, de Satanás sobre nossa vida. Abra comigo capítulo 2. Versículo 14 em diante, versículo 15. A palavra nos fala.
Versículo 14, ele fala: os filhos, capítulo 2, têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Jesus se fez participante de carne e sangue, para que por sua morte destruísse, a tradução em sueca é desarmou, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Desarmou, destruiu. Quem de vocês já viu um filme de policial? Algum, né? Tu te lembra como vem os bandidos? Vem comigo aqui, ó. Vamos fazer uma bandidão, tá? Esse é o nosso bandidão. Oh, Senhor, tem misericórdia, tá? Vai fazer figura de satorte, hein? O cara, olha o braço, vai lá, faz. Olha essa misericórdia. O cara me dá um gancho aqui, eu tô arrebentado. Mas acontece que tem um mais forte do que ele. Jesus. Vem, Jesus. Olha só, olha a cara de Jesus aqui. Olha só. E a palavra fala que Satanás foi destruído e desarmado. Agora, de joelho. Vamos lá. Mãos na cabeça. Vamos lá. É isso. Baixa a cabeça. As duas mãos na cabeça. Isso. Desarmado. Não tem mais autoridade. A mão de Cristo Jesus triunfou sobre Satanás, destruindo todo o intento dele. Olha para cima, com cara de condenado. Desarmado, completamente. Não vai embora ainda não. A visão que eu tenho é aqueles filmes de policiais que o cara rende o bandidão, o cara, né, ali, e o cara fica rugindo de raiva, mas não pode fazer nada. Perdeu uma metralhadora, perdeu o fuzil, né? Aquele AK-47, não, como é que é, né? É isso aí, né? E aí, o cara está completamente desarmado pelo poder do nome de Jesus. Não é que Satanás não continua existindo, mas ele foi totalmente desarmado. Tirou as armas, foi ajoelhado, teve que se render debaixo do poder do nome de Jesus. Amém? Obrigado, querido. Obrigado. O texto é Hebreus 2:14. É o segundo ponto, olhando para Jesus no passado. O primeiro foi 9:26, onde ele aniquilou o pecado. O segundo é Hebreus 2:14, onde ele destruiu o poder daquele que tem o poder da morte, o diabo, Satanás. Como eu falei, a versão sueca diz: desarmou, tirou as armas. Não é mais o poderoso, aquele que nos escraviza. Agora ele ficou desarmado. Posso escutar um aleluia bem gostoso aí? Aleluia. Glória a Deus. Terceiro lugar, já que nós estamos ali em Hebreus, capítulo 2, olha o que está escrito no versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam à escravidão por toda a vida. Jesus, quando eu olho para ele, eu vejo que ele me libertou do pavor, do medo e da escravidão. Paulão aqui nos falou dessas pestes que vêm agora, e vem um medo natural, vem uma prudência, né? Uma sabedoria humana, para não engravidar, para não ter filhos, para não se expor, para não ir para a chácara, né? Porque tem mosquito, tem perigo. Mas, amados, todo e qualquer tipo de escravidão, todo e qualquer tipo de medo, medo do passado, medo do presente, medo do futuro, medo do mosquito, medo da virose, medo do desemprego, medo da crise, medo da situação política, medo daquilo, qualquer tipo de medo, qualquer tipo de pavor, qualquer tipo de escravidão foi vencida por Cristo na cruz. Vou repetir de novo. Medo de qualquer espécie.
Medo de altura, medo de profundidade, medo de água, medo de barata, medo de, medo de qualquer coisa. Medo de enfrentar um novo emprego, medo de enfrentar o chefe, medo disso, daquilo, medo de enfrentar a esposa. Oh, Senhor. Como é que é? Isaías 8:12. Pode repetir para mim, eu não me lembro de cabeça assim agora. Aleluia. Aleluia. Evole vosso espanto. Nós não tememos o que o mundo teme. Eu não estou dizendo para você ser astuto, no sentido, de não ser sábio. Nós precisamos usar a nossa sabedoria, o cuidado de Deus. Não podemos nos colocar debaixo de medo, de pavor e de escravidão. Amém, amados? Todo medo de qualquer espécie foi triunfado por Cristo naquela cruz e livrasse, passado, todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Porto Alegre agora tivemos um caso eu estava na Suécia, um querido companheiro, conheço ele há muitos anos, um rapaz novo, 54 anos, estava com a esposa e a filha adolescente, jovenzinha, se sentiu mal, de repente sentiu e estava tendo um ataque, de coração, partiu, e ele falou assim: não sei o que está acontecendo, eu estou sentindo algo diferente, mas se é tu, Senhor, me chamando, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pum! O nome dele era Paulo Azul. Deixou a esposinha Neida, deixou a filha Aninha, mas partiu para a glória, sem nenhum medo. É o Senhor. 54. Jesus, senti foice passando assim. Olha o Senhor. Estou com 56. Olha, Senhor. E o cara estava bem de saúde, não estava ruim não. Não era sedentário, nem obeso. Já tinha parado de tomar refri há muito tempo. Só tomava suco natural sem açúcar. Salada de fruta. Muita salada no almoço. Muito exercício diário. Não é essa a pregação. Mas o Senhor levou ele. Mas ele não tinha medo. A morte não lhe apavorava. Deus o levou. Foi direto para o paraíso para estar na presença do Senhor. Tu tem medo de alguma coisa? Tu tem pavor de alguma coisa? Alguma coisa ainda te escraviza? Por favor, eu quero a tua atenção. Porque o Senhor me disse que Ele não quer apenas informação, Ele quer transformação. Ora comigo agora, fecha teus olhos por alguns segundos. E aquilo que te dá taquicardia, angústia, aquilo que de alguma maneira te dá um aperto no teu interior, agora pelo nome de Jesus, a obra de Cristo naquela cruz, quando você contempla a glória de Cristo como sumo sacerdote e o que Ele realizou no passado, agora seja livre em nome de Jesus. Medo de não ser suficiente, medo de não conseguir dar conta, medo de não conseguir ser empregado, medo de não conseguir casar, medo do futuro, medo do que vai acontecer, em nome de Jesus. Receba libertação, porque nós não somos aqueles que esperamos o anticristo, nós esperamos o Cristo. E nós levantamos nossos olhos e cheios de exultação, nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o medo, escravidão e pavor cai por terra. Em nome do Senhor Jesus. É bom demais. Quarto lugar. Ele nos deu completo perdão. De todas as transgressões. De todas as iniquidades. Capítulo 8, versículo 12. Esta é a aliança que farei com eles. Conhece esse cântico? Depois daqueles dias, diz o Senhor. E ele continua falando.
no versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Das suas ações ilegais e prevaricações jamais me lembrarei. Capítulo 10, versículo 17, vai repetir isso. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados, e das suas iniquidades para sempre esquecereis. E onde há remissão, perdão, libertação desses pecados. Muitos de nós andamos a vida cristã debaixo de condenação, de acusação, de peso, de um lamento por aquilo e por aquilo outro, e por aquela situação. Como pude ferir as pessoas, como pude errar tanto, como pude ferir a santidade de Deus, e a gente vai se martirizando, achando com aquilo fosse agradar a Deus, fazendo penitências. Eu quero te dar uma boa notícia. Não estou dizendo que nós não precisamos ter um arrependimento profundo, sincero, de contrição, é óbvio. Mas o Senhor diz: a nova aliança que eu tenho firmado contigo depois daqueles dias, da minha obra na cruz, com as iniquidades, com os pecados, com as transgressões, usarei de misericórdia e não me lembrarei mais. Erase, está deletado. Não só, reset, mas está apagado do disco rígido, está apagado do mundo virtual. Sabe que isso no mundo virtual não consegue. Aquilo que se é lançado na mídia, aquilo que se coloca no Face, aquilo que se manda, fica por aí e sempre tem registro. Só tem um lugar onde não tem registro dos meus pecados. É diante do trono de Deus, onde a minha lista de pendência, o escrito de dívida que pesava contra nós e que era a arma de Satanás contra a minha vida, ali Cristo disse: está consumado, foi pago o alto preço, e não me lembro mais das iniquidades e dos teus pecados. Uhul! Aleluia! Estou livre, leve, solto. Posso levantar voo no Espírito Santo. Posso andar com a cabeça erguida, rosto levantado, olhando no olho do meu irmão, dos meus pastores, diz Jesus: eu fui perdoado, eu fui liberto, livre estou. Já dizia aquele cântico, pela graça de Jesus, livre, perdoado. Só quem já andou debaixo de condenação sabe o que eu estou dizendo. Só quem já pisou feio no tomate sabe do que estou falando. Só quem viveu debaixo de acusação de Satanás, cobrança de si mesmo, como pude. Mas o Senhor diz: a obra que eu fiz na cruz é poderoso para perdoar completamente, e para que tu assim também te perdoes a ti mesmo. Bendito Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, único, verdadeiro Santo de Deus, Cordeiro, que foi imolado pelos meus pecados. Eu enxergo, eu vejo sangue derramado, eu vejo sangue poderoso sendo derramado sobre o escrito de dívida. Era pilhas e pilhas de cobranças contra a minha vida, não mentiras, era verdade. Eu fiz aquilo, eu realizei aqueles pecados, eu cometi iniquidade, eu transgredi a lei de Deus, mas eu fui perdoado. Aleluia! Você só vai ver isso quando tu olhar para Jesus e vendo como sumo sacerdote da nossa fé tudo que ele realizou no passado. Destruiu o pecado.
Aleluia, aniquilou o pecado, destruiu a Satanás, nos libertou de todo medo, de pavor e de escravidão. E aleluia, Ele perdoou meus pecados, minhas transgressões. Claro que quando eu me arrependo, quando eu confesso, quando eu deixo, quando eu venho para a luz, eu não estou falando de uma graça barata, eu estou falando da graça que custou a própria vida do nosso amado Jesus. Você está entendendo? Como consequência disto, a palavra fala em quinto lugar que Ele me deu uma consciência purificada e limpa. Capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo. Diga comigo em voz alta. Muito mais o sangue de Cristo. Muito mais o sangue de Cristo. Pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula e mancha a Deus. Purificará a nossa consciência de obras, mas servirmos a Deus vivo. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Por isso que a palavra fala que Ele nos deu uma eterna redenção. Em sexto lugar, o mesmo capítulo 9, versículo 12, fala que não foi por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, eterna remissão, eterna purificação. Oh Senhor Jesus querido, tu pode levantar as mãos comigo e agradecer ao Cordeiro de Deus, que se ofereceu. Não foi sangue de bodes, de bezerros, nem de cabritos, foi o próprio sangue do Cordeiro Santo de Deus. Jesus, o amado da minha alma, o precioso, o doce, o nome mais excelente, o nome sobre todo nome, o nome que desarmou a Satanás, o nome que aniquilou o pecado, o nome que libertou. Jesus, meu Salvador, meu libertador do pavor, do medo, dos traumas, dos complexos. Ele me curou. E Ele me deu o perdão, e me purificou a consciência, e me deu agora uma total e completa salvação. Ele é o autor da minha salvação. Amém? Eu queria ouvir um aleluia bem gostoso. Aleluia. Está fraco? Mais forte. Aleluia! Oh Jesus! Dívida cancelada. O escrito de dívida. Nosso querido está falando aqui que fé é isso, fé na obra de Cristo. Dívida cancelada, perdoado. A nota promissória foi rasgada. A dívida no cartório, no SPC, foi tirado. Meu nome está limpo, não tem nada me acusando. Amado, só quem andou debaixo dessas coisas sabe o que eu estou falando aqui. Só quem... Não sei se alguém vai entender o que eu estou falando aqui. Quem só se sentiu, não sei se nem dá para dizer totalmente isso, mas quem entrou num galinheiro e já viu um pau de galinheiro? Eita, quem já teve mais sujo do que pau de galinheiro presente? Ai, Jesus, ai, Jesus. É sujeira. Desculpe a comparação. Eu não estou falando de ti, estou falando de mim. Eu sei, era muita meleca, era muita sujeira. Mas o Senhor limpou, purificou. Aleluia, Senhor. Por isso, em sétimo lugar, a palavra fala que Ele nos deu uma nova aliança. Eu comecei a citar isso no capítulo 8, a partir do versículo 9, 8 e 9, capítulo 8 e versículos 8 e 9. Eis vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Não segundo a aliança que fiz com os pais, nos dias em que tomei-os pela mão para os conduzir fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta, versículo 10, é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Na sua mente, o que diz a tua Bíblia? Na sua mente o quê? Imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e não ensinará a cada um o seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aleluia! Preste bem atenção, toda religiosidade, todo legalismo, todo exterior de fora para dentro, todo aquilo que tenta nos fazer uma caixinha quadradinha, tentando legislar sobre nós, foi rompido. Agora a aliança que eu tenho é uma aliança de dentro para fora. É uma aliança de vida, é uma aliança de coração, um coração não mais de pedra, mas de carne, macio para Deus, uma mente purificada, onde Ele escreve dentro da minha mente, do meu coração, e todos podemos conhecer o Senhor, desde o menor até o maior. Eu tenho acordado esses dias e tenho cantado em tantos lugares, né? Jesus, esta é a aliança que farei com eles. Tu fizeste comigo uma nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança de verdade, uma aliança onde não depende de eu reagir somente e do meu esforço, mas é uma aliança onde tu vem para dentro de mim e opera tudo. Me dê um novo coração, me dê uma nova mente, me dê um novo espírito. Agora uma aliança de fato e de verdade. E agora tu coloca teu espírito em mim, de tal maneira que todos nós podemos te conhecer de coração. Aqui não exclui o ensino dos irmãos, o discipulado, pelo contrário, mas significa que eu não tenho que ter um mediador a não ser Cristo, para ter acesso direto para com Deus. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado, querido. Os alfarrábios aqui. Amém? Obrigado, Jesus, pela nova aliança. Tu sabia que nova aliança é a mesma palavra para Novo Testamento? E testamento significa que alguém morreu e te deixou uma herança. Dentro dessa herança, para tu saber o conteúdo da herança, você tem que ler o teu testamento. Eu amo perscrutar o meu testamento e ver o que Deus herdou em Cristo para mim. E descobrir cada cláusula, cada parágrafo, que me dá sustento, firmeza, autoridade, poder, graça, renovo, energia, para caminhar cada dia em vitória, porque é uma nova aliança, aliança de fato e de verdade, de dentro para fora. Não é pesado, não é escravidão, não é legalismo, é o Senhor que vive em cada um de nós. E nós podemos conhecê-lo, desde o maior até o menor. Amém? Deixa eu concluir com mais um parágrafo. Eu tinha subdividido aqui uma nova aliança como sétimo, o conhecer o Senhor como oitavo. E em nono lugar, Ele nos fez participantes da sua família. Nos fez sermos seus irmãos. Nos aceitou dentro da sua casa. Abra comigo Hebreus 2 e leia comigo com reverência. A partir do versículo 11, quando fala que Ele se tornou autor da salvação deles, no 10.
tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Estou lendo no 2:11. Dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda diz: eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Ontem eu tive um momento no meio do louvor aqui com Deus tão profundo. E eu olhei para vocês e comecei a chorar. Bem, tudo bem, isso não é novidade. Mas eu me alegrei tanto. E eu estou tão feliz essa vez, porque o Dani e a Ti, né, estão aqui comigo. E como filhos, e como Nora, filha querida, ela é a primogênita, né? Ninguém tira esse lugar dela, né? O Daniel casou primeiro. E eu queria tanto puxar eles e dizer assim: esse é o Paulinho, já conheciam, né? Esse é o Benjamin, que eu falei tanto, lá de João Pessoa. Esse é eu ia dizer Feijão, né? Mas é o André, né? Lá de Paraíba. Esse é o Fernando. Esse é o Paulão, esse é o Paulinho. Esse é o Tininho. E assim como o pai de muitos aqui, no sentido espiritual, e a gente já tem passado tantas coisas juntos, que deu vontade de puxar cada um de vocês e dizer: Dani, Ti, esses são os teus irmãos. Quero que tu conheça, quero que vocês apalpem, toquem, abracem. Tantas vezes que vocês abriram mão de nós para a gente estar aqui. Esse é o fruto do penoso trabalho que temos tido o privilégio de ver Cristo levantar. São teus irmãos. E aí, pelo outro lado, tu vai ter que me acompanhar. Esse é o meu filho, um deles. Quem vê o filho, vê o pai. Né? E aqui nesse caso, literalmente, né? O Jonathan mais velho é mais parecido com a Martinha no físico e no jeitão, né? Mas o Dani é muito parecido comigo. Ele é o resplendor da glória. A expressão exata, melhorada desse pai. Essa é a filha querida que Deus me deu. Não podia ter outra melhor para o Dani. Filhos, esse é filho. Eu não me envergonho. Eu não me envergonho do Sérgio. É outro filho. Esse é o Tiago. Essa é a Gabi. Ah, eu sei. Amicíssima. Se eu sinto isso e choro, imagina Jesus. Vem. Rapidinho. Vem. Isso, sem cair a Bíblia. Imagina Jesus. Vem, Tininho. Vem no outro lado. Jesus está no meio do louvor. Vamos deixar ele filmar ali. Jesus está no meio do cântico. Desculpe te dar um gancho aqui de direita. E Jesus chega diante do Pai e diz: eu não sei teu nome. Joclebson. Joclebson. Isso aí. Maninho. É um maninho. Jesus se apresenta diante do Pai. E ele diz: esses são os filhos. Eu não me envergonho de chamar de irmãos. Todos vêm de um só, de Cristo. Aos meus irmãos declararei o teu nome, o nome do Pai, no meio da congregação. Desculpe. Vocês estão entendendo? Eu estou trazendo uma ilustração, mas é isso que acontece no meio do louvor. Eu vejo isso.
Eu não sei o que vem dentro de ti, mas no meu espírito vem uma dignidade, vem uma honraria, vem um privilégio, vem uma alegria. Jesus me abraçando e disse: eu não tenho vergonha de ti, Joãozinho. Pelo contrário, eu tenho prazer. Tu és amado, desejado, querido. Tu és meu irmão, diz Jesus. Nós somos filhos do próprio Pai, Deus. Nós somos ligados pelo próprio sangue. Tu foi gerado de mim, diz Jesus. Veio de todos nós viemos de um só. A partir de Cristo, o segundo homem, último Adão. Agora uma segunda herança. Agora uma nova geração por meio de Cristo. Todos nós viemos de um só. Quando eu canto e no meio do louvor eu vejo Jesus passeando, colocando o abraço sobre um. Por isso que às vezes eu faço isso, eu saio no meio do corredor e dá vontade de fazer um carinho. Como é que se diz isso aqui no Nordeste? Um chamego? Um cafuné? Né? Como é que é? É um afago. Dá vontade de dar um beijo, dá vontade de passar a mão no cabelo, dá vontade de dar um abraço forte. E eu sei que quando eu faço isso não é porque é o meu jeitão, eu sei porque é Jesus te abraçando, passando a mão no teu cabelo, levantando o teu rosto para tu olhar bem nos olhos dele e ser cheio de coragem, de envergadura, de fé, de intrepidez, de ousadia, para perseverar. Amém? Hebreus capítulo 3 fala dessa expressão que eu amo tanto. Ministramos para muitos de vocês que estavam no retiro em setembro, retiro como às vezes chamamos de cura e libertação. Ministramos sobre a salvação. Está no capítulo 2, versículo 3, que nós não podemos ser descuidadosos ou relapsos, negligenciando uma tão grande salvação. E o Senhor nos chama então para olharmos para Jesus, não só a salvação do que Ele realizou no passado e Ele fez por nós. E nós concluímos aquelas 9 cláusulas, olhando para Jesus no passado, vendo que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E de novo, quero só salientar isso, esse sentimento de distinção, de honraria, de privilégio. Sou filho do Deus vivo. Eu sou irmão de Jesus. Sou parte da família de Deus. Acima de qualquer outra coisa que Deus possa nos usar para fazer, em primeiro lugar, eu sei o que eu sou, não o que eu faço. A minha identidade não é estabelecida naquilo que eu produzo, naquilo que eu realizo, e nem mesmo naquilo que Deus faz através de mim. É privilégio. Mas aquilo que eu sou seu filho, amado, escolhido, separado, especial. E assim como cada um de nós. Amém? A palavra nos continua dizendo para nós olharmos para Jesus hoje. O que poderíamos falar de Jesus hoje? Vou começar com o primeiro ponto em Hebreus 10, 19. Texto muito conhecido. Temos um caminho aberto. Um novo e vivo caminho. Que Ele realizou através da sua morte na cruz. Mas esse é o dia, esse é o tempo hoje. Capítulo 10, versículo 19 fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, confiança, para entrar no Santo dos Santos. Não para ter entrado, mas para entrar hoje, aqui, agora, cada momento, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele criou, isto é, pelo seu próprio corpo, pela sua própria carne, pelo seu véu, tendo grande sumo sacerdote, ou aqui como diz, tendo grande sacerdote
sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado, como nós já falamos de manhã, de toda má consciência, lavado o corpo com água pura. E aqui poderíamos colocar o batismo, aqui poderíamos colocar a palavra. Somos lavados pela palavra, lavar, regenerador da palavra e do Espírito, operando em nós. Guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar, sem titubear, pois quem fez a promessa é fiel. Nesses dias tem me vindo em letras garrafais: seu nome é fiel, verdadeiro, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é suas obras. Que tremendo servir a um Deus dessa maneira. E cada dia, no dia que se chama hoje, Ele nos convida a entrarmos por esse novo vivo caminho. Isso não é algo que ficou no passado, no início da nossa salvação, é o convite diário. Engrena a primeira, a segunda, a terceira e quarta e entra nesse novo vivo caminho. E a palavra fala que é para entrar com intrepidez, confiança, ousadia, coragem. Nada mais nos acusando, nada mais nos amedrontando, nos aplastando, mas agora sabemos que nós fomos completamente perdoados. E há um novo e vivo caminho. Em segundo lugar, o que tem no final desse caminho? Todo caminho leva a um lugar, não é verdade? O que tem no final desse caminho? A palavra já nos deu. Trono da graça e o Santo dos Santos. Hebreus 4 vai nos falar, em segundo lugar, o que nós encontramos para todos nós, cada dia, nessa tão grande salvação que o nosso Senhor Jesus realizou por nós. Capítulo 4, versículo 16, vai nos falar: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. E eu pulo para 16, depois eu volto para 15. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só que nosso testamento nos fala, essa tão grande salvação, olhando para Jesus no presente, Ele nos convida: entrai por esse novo e vivo caminho, que Jesus realizou pela sua própria morte, pela sua própria carne, partido na cruz. Ele diz que é para nós entrarmos, e dessa forma, entrando nesse caminho, nós entramos agora e achamos o trono da graça. E a palavra fala nos achegar com ousadia junto ao trono da graça, a fim de nós recebermos o quê? Diariamente. Olha só que promessa: graça, misericórdia e socorro. Te falta alguma coisa? Algumas pessoas às vezes me dizem: John, é tão difícil a vida cristã, é tão dureza. Eu disse: tu não entendeste nada. Teus olhos ainda estão encobertos, porque tu não viste o Senhor, o Salvador, o Rei da Glória, o autor da nossa salvação eterna. O duro, a dureza, é servir a Satanás, é ser escravo do diabo. Como é que se chama aquele negócio, aquele bonequinho, né? Marionete, né? Ser marionete de Satanás, aí sim é dureza. Agora, ser filho do Deus Altíssimo, servir ao nosso Senhor, poder entrar pelo novo e vivo caminho que Ele realizou através da sua morte na cruz, pelo poder do sangue do Calvário que foi derramado, do Cordeiro Santo de Deus, pela sua carne, eu entro, e no final desse caminho, pelo novo e vivo caminho, eu encontro o trono da graça no Santo dos Santos.
E ali está sentado Cristo, cheio de graça e de verdade, ao seu derredor, e junto e sobre, está o Deus de toda graça, que nós cantamos ontem, e o Espírito da graça permeando, e ali eu posso me achegar, não como um pecador tremendo de medo no sentido negativo, cheio de acusação e condenação. Não, eu entro como qualquer um de nós que tenha já tido filhos pequenos. O filho corre direto para o pai e o colo, e se atira, e se deleita, e olha direto para os olhos do pai. Pai. E ali tem socorro, tem misericórdia, e tem graça para toda ocasião oportuna. Hoje é o dia da salvação. A pergunta é: tu tem usufruído desse privilégio todos os dias? Tu tem entrado nesse caminho, ou tu tem entrado em caminhos de condenação, acusação, distanciamento, tentativa de legalismo, de religiosidade, de tu e eu vivermos a vida sem Cristo? É impossível. Só através dele. Amém? Tão grande salvação. Quando eu olho para Jesus, eu vejo um convite de desfrutar. Esse cântico retrata o abraço de Jesus, o deleitar e permanecer no seu amor. Às vezes não precisa falar nada, só olhar. E ele te olha. Há muitos anos atrás, cada vez que eu olhava para Jesus, eu recebia, no meu entendimento, um olhar de acusação, de condenação, de culpa, de desprezo. Mas depois que eu comecei a ver o autor da glória, e Deus curou o meu interior, cada vez que eu olho para Jesus, mesmo quando eu estou com alguma situação a acertar, mesmo assim o olhar dele não é de desprezo, rejeição, nem de decepção. É cheio de graça e de misericórdia. Não para ficar, no pecado, mas para sair. Mas ele me atrai com cordas de amor. Como é doce servir o nosso Senhor. Eu quero permanecer cada dia na presença dele. Eu quero te dar essa dica. Não demores em vir correndo para os braços do Pai. Em desfrutar. Às vezes nós que já somos de um pouco mais de idade, a gente tem vivido várias coisas, nossos cabelos já começam a ficar mais branquinho, Claro, Paulinho nem chegou nos 40 ainda, Paulão? Mas já está, a gente ficou mais branco cedinho, Mas assim, mesmo nós, que carregamos às vezes tanta coisa sobre nossos ombros, precisamos do colo do Pai. Mesmo os pais, mesmo os avós, homem, mulher, todos nós, como é gostoso se achegar no colo do Pai. E ali tu não é mais aquele ou aquilo, não é mais o pastor, o apóstolo, o profeta, não, tu é filho. E tu pode descansar. O Pai vai tomar conta. O Pai tem a solução. O Pai sabe o que fazer. O meu Pai sabe. Ele é sábio. É o único Deus sábio, verdadeiro, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o grande eu sou. Não tem igual a Ele. Ele sabe o que fazer. Ele me falará. Eu vou descansar nos braços do meu Pai. Amém? Por que demoramos tanto para vir correndo? Por que buscamos solução em tantas outras coisas, em vez de ir correndo para o braço do Pai? Amém? Te convido. Terceiro lugar, Ele nos fez seus amigos, seus parceiros. Olha o que diz em Hebreus 3,14. 3,14. Hebreus 3,14, Ele tem nos tornado seus participantes. Participantes de Cristo. Se de fato guardamos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. No original, algumas versões traduzem por: mas temos nos tornado seus amigos. Uma outra versão traduz sócios.
parceiro, partner, sócio. É bom, hein? Que negócio, hein? Sócio com o Deus Todo-Poderoso. Ele tem o ouro e a prata, tudo pertence a Ele. Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Ele é o único sábio Deus. Ele sabe aonde investir, Ele sabe o que dá certo, Ele sabe o futuro. É bom demais. Me tornei, e você também, seus participantes. Participante conjunto dentro com... Não sei nem como explicar direito. Porque parece loucura, parece demais. Eu não mereço, eu sei, eu não mereço, não sou digno, não presto, mas Ele me puxou e me deu a dignidade pelo sangue real do Cordeiro de Deus. E Ele diz: eu não me envergonho de te chamar de meu filho e meu irmão, e tu te tornaste meu cooperador, meu amigo, meu sócio, meu parceiro. Jesus amado, não tem como dar errado. Esse é o nosso Deus. Falo isso para os adolescentes aqui, para os jovenzinhos. Se nós entendêssemos, os jovens casais, cada um de nós, em que idade estamos, Deus nos chamou para essa categoria. Essa é a tão grande salvação. E quando nos olhamos para Ele nos convida: vem comigo. Eu quero te chamar para ser cooperador comigo no meu reino. Tenho tanta coisa a realizar e eu conto contigo. Amém? Em quarto lugar, Ele nos dá o poder, a força para vencer toda tentação. Preste atenção. Jesus, hoje, aqui, agora, no dia que se chama hoje, me dá poder, me dá graça, me dá unção, a força para vencer toda e qualquer tentação de Satanás. Eu disse para ti que ia voltar para Hebreus 4,15. Hebreus 4,15 fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, o meu sumo sacerdote, Ele passou por tudo o que qualquer um de nós possamos passar ou possamos ter passado. Não importa a situação do teu dia a dia, a palavra fala que Ele se compadece da nossa fraqueza. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem cair no pecado. Capítulo 2, que nós já demos um vislumbre, quando fala sobre isso, 17 e 18. Capítulo 2, 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, para ser fiel sumo sacerdote às coisas referentes a Deus, para nos fazer propiciação pelos pecados do povo, ou seja, cobrindo com a sua misericórdia, graça, as nossas transgressões. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, preste atenção, tendo sido tentado, Ele, Jesus, é poderoso hoje e agora para socorrer os que são tentados. Amados, Jesus aniquilou o poder do pecado e desarmou a Satanás, e agora desarmou a arapuca da tentação. Não há tentação que seja além de nossas forças, diz a palavra em 1 Coríntios 10, 13. Decorei isso na minha adolescência. Junto com a tentação, Ele me mostrará um caminho de libertação e de escape, porque Deus é fiel. E quando fui aprendendo a conhecer Jesus e a escolher o caminho certo, eu fui vendo que mais forte que fosse a tentação, e às vezes parecia que havia uma atração magnética da minha carne para o pecado, e há mesmo.
para a baixaria, para tudo aquilo que a minha carne quer realizar, para o egoísmo, para a sujeira, para a impureza, para a rebeldia, para a ganância. Parece uma atração fatal. Mas o Senhor diz: eu providenciei o caminho de escape. Olha para mim e entra no caminho de libertação. Aquele que sofreu em meu lugar a mesma tentação, Ele é poderoso para socorrer, aleluia, o que é tentado. É bom demais. Por isso que essa expressão de Hebreus, uma tão grande salvação, a nova aliança superior, poderosa, a mais excelente, Ele nos conduz para vivermos em vitória, debaixo do cuidado dEle. Você diz amém? Vai decorando esses textos. Já que eu estou falando, eu vou te dar mais um. Judas, não o que se enforcou, o outro. 24. Ele fala: aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e de nos apresentar diante da sua glória, sem mancha, sem mácula ou qualquer outra coisa. Aleluia! Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Assim seja. Judas, versículo 24 e 25. Aquele que é poderoso para nos guardar, não só de restaurar, não só de resgatar, não só de levantar, sim, também, mas Ele também é poderoso para nos guardar, de impedir para que caiamos, se nosso olhar se mantém fixo nele, e de nos apresentar com exultação, com alegria transbordante, sem mancha, cada um de nós, sem mácula, diante da sua glória. Obrigado, Senhor. Eu te amo tanto, Jesus. O dia já se aproxima, quando Ele vai nos apresentar. Esses são os filhos que o Senhor me deu, diz Ele. Obrigado pelo novo e vivo caminho. Obrigado pelo trono da sua graça, para recebermos graça, socorro e misericórdia. Obrigado porque Tu nos fizeste, Senhor, teus parceiros, Teus amigos, Teus sócios. Somos participantes de Cristo. Tu nos dá todo o poder para vencermos a tentação, a graça, a força para resistir, para dizer não. Em nome do Senhor Jesus, que tremendo. Dá uma abrida comigo em Hebreus 7, 25. Ele está hoje e está para o futuro. Já é um texto que também demos para vocês aqui no retiro de setembro. Como me ajuda esse texto, como me enche de alegria. Ele fala do nosso sacerdócio, do sacerdote de Cristo, do sacerdócio dele, imutável. E por isso também Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, pois Ele vive sempre para interceder por nós. Abriste o texto? Hebreus 7, 25. Ele pode nos salvar totalmente, completamente, integralmente, cada um de nós que se achegam a Deus, porque Ele vive agora, presente, atual, aqui, agora. Ele vive para interceder, para orar por cada um de nós. Aleluia! Imagina Elias, está lá Ele nos guardando, abençoando cada manhã que nós acordamos. Ele nos abençoa, nos guarda, nos sustenta, nos levanta, nos fortalece. Ele fica lá intercedendo junto ao Pai. Pai, mais 3 anjos ali, mais bênção, mais proteção. Tira aquele mal do caminho, aquele demônio ali, seja amarrado em nome de Jesus. E Ele vai tirando o bêbado, endemoniado, louco da nossa frente, e vai guardando a nossa caminhada. Eu não estou exagerando. É uma palhinha
que eu estou te falando do que Ele nos protege diariamente. Ele está lá, vai, Espírito Santo, toca. E de repente, daquela comichão, acho que eu vou ler a palavra. De onde vem essa comichão? De onde vem o desejo? Em vez de olhar essa porcaria aqui, eu vou começar a louvar o Senhor. Em vez de ser atraído pelo mal, eu vou focar em Cristo. Tem um que se chama meu sumo sacerdote, o intercessor, meu advogado, está lá junto ao Pai. Go. Vai, John, vai pelo caminho certo. De repente sinto um mover de Deus, assim, me livrando do mal. Quem é? Poder da intercessão de Jesus. É bom demais servir a esse Jesus. Hebreus 13, versículos 5 e 6, nos fala do quinto ponto, do auxílio no nosso dia a dia. Bem prático, bem simples. Hebreus 13, 5, ele fala que a nossa vida deve ser sem avareza, sem ganância. Estamos vivendo em dias de recessão no Brasil, acostumados com crescimento econômico de vários porcentos anualmente, e agora estamos decrescendo. Mas o diabo quer que a nossa vida seja cheia de avareza e de ganância. Então eu já não posso dar o dízimo, já não posso dar as ofertas, já não posso cooperar com os irmãos. Não é assim, querido. Veja a nossa vida diante do Senhor, cheios de alegria, nos contentando com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, com cânticos e com palavra profética: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Eu já tinha proclamado para ti essa palavra em setembro, que nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Diga comigo em voz alta: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Aleluia. Sabe o que diz no original aqui? A minha Bíblia Strongs dá esse auxílio aqui. Quando fala aqui no versículo 6, o Senhor é meu auxílio, meu socorro. Sabe o que significa no original? Um grito de socorro e o Senhor vem correndo. Consegue imaginar isso? Quando eu digo Jesus, o Senhor diz: estou correndo já para vir ao teu socorro. Pô, te mete, hein? Isso é melhor que Superboy, Super-Homem, Batman, né? Flash, isso aí não é com nada. Jesus ganha do Flash, rapidinho. A palavra fala que Ele vem cavalgando sobre as nuvens. E quando eu leio esse texto, eu tenho orado sobre ele, tenho profetizado. Faz poucos dias que o nosso filho caçula, né, o Michael, né, junto com a Thaís, a irmã da Tiele, casaram. E ele começando a vida nova, né, dá aquele arrepio: como é que eu vou dar conta, como é que eu vou conseguir chegar no final do mês? E temos profetizado sobre eles que o Senhor é o supridor, o nosso Senhor. Cada casamento aqui, os que já casaram, os que vão casar, os mais velhos, os mais novos, o Senhor vem ao meu auxílio. E a palavra fala que Ele vem correndo. Ele nunca chega atrasado. Também nunca se adianta. Ele sempre vem na hora. Porque Ele quer que nós aprendamos, está certo a conjugação? Né? A confiar nele. Por isso afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio. O Senhor é meu sustento. A visão que eu tenho, eu já vi isso no meu espírito. Quando eu olho as nuvens, eu vejo o Senhor vem cavalgando com o seu exército, porque a palavra fala que um dos seus nomes é o Senhor dos exércitos, capitão dos exércitos do Senhor, é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Meu Senhor, esse probleminha que eu tenho é minúsculo na tua presença, é microscópico.
microscópio. Se eu nem sei se eu devia te incomodar com isso, o Senhor diz, traga, que eu resolvo. Se eu desatomizei o pecado, se eu desarmei e destruí o poder de Satanás, se eu rasguei o escrito de dívida, o meu pacto é contigo, tu és filho, e eu sou pai. E não há necessidade que seja pequena demais para eu te atender, diz o Senhor, porque eu te amo. Meu auxílio, meu socorro, debaixo da sua tenda eu habito. Como Paulão leu para nós, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus bom. Aleluia. Esse é meu Deus, esse é o teu. Esse é quem nós servimos. Isso nos dá, em sexto lugar, ousadia, confiança, intrepidez. São 3 sinônimos. Ousadia, confiança, intrepidez. 4 vezes nos fala aqui sobre guardemos firme a confiança e a ousadia. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no santo dos santos. E o versículo 6 aqui do capítulo 13 fala, afirmemos confiadamente. Tu sabia que timidez não é sinônimo de espiritualidade? Timidez é pecado. O que o Senhor quer de nós, e Ele nos fala 4 vezes, depois eu posso te dar os textos, Ele nos fala 4 vezes aqui no livro de Hebreus, dessa confiança, dessa segurança, dessa certeza, dessa liberdade, dessa coragem, dessa cara aberta de nos achegar ao Pai, por meio do Filho, do seu sangue derramado. Bendito Jesus. Em sétimo lugar, Ele nos fala hoje para entrarmos no seu descanso. Entrarmos na confiança do cuidado de Deus. Está no capítulo 3, versículo, vamos ver se acho que é 4, mas vamos ver aqui. Entrarmos no seu descanso. Capítulo 4, versículo 3, versículo 11. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Versículo 11 do capítulo 4. Esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Parece paradoxal. Tem que me esforçar para entrar no descanso. Te lembra que nós começamos Hebreus 12, versículo 1 e 2, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado, para que a gente possa correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Preste bem atenção, não te desvie, não perca a atenção. Nós precisamos tratar aqui ainda nessa manhã com qualquer peso de ansiedade, preocupação, qualquer peso de desânimo, de frustração, de cansaço, de desgaste, de tristeza, que nos impede de entrar no descanso de Deus. Como nós acabamos de cantar, quero permanecer no seu amor, quero permanecer no seu abraço, quero permanecer no seu cuidado. Quando você está no abraço de Deus, no amor dele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, não tem lugar para preocupação, ansiedade, aflição, nervosismo, cansaço, desgaste. Eu não estou dizendo que nós não possamos ficar cansados, mas o permanecer debaixo de cansaço, o permanecer debaixo de desânimo, permanecer debaixo de frustração, não tem como coabitar junto em olhar para Jesus. Amém? Todo peso cai por terra. Todo peso e
todo pecado. Capítulo 3, versículo 12 e 13. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de nós perverso coração de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajai, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. A fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando eu falo sobre desânimo, cansaço, nervosismo, ansiedade, preocupação, desgaste, frustração, tristeza, isso são pesos que podem se tornar em pecado. Mas quando nós estamos falando aqui de incredulidade e o endurecimento do nosso coração pelo engano do pecado, já não é mais peso somente. E a palavra fala que esse pecado nos assedia tenazmente, tenta se grudar. Mas a palavra fala que nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado. Incredulidade, endurecimento, insensibilidade diante da presença do Senhor. Hebreus 12 fala raiz de amargura. Raiz de tristeza profunda, falta de perdão, que nos impede de permanecermos e prosseguirmos diante do Senhor. Longe de vós que haja em nosso coração qualquer raiz de amargura, nos separando da graça de Deus. E essa raiz de amargura, 12, 15, brotando vos perturbe e contamine. Versículo 16, nem haja entre nós algum impuro e profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, desprezou a herança espiritual por algo material, carnal. Naquele momento era uma sopa. Mas ele estava desesperado de fome e ele não quis saber em esperar a promessa de Deus. Preste atenção antes de nós irmos para os finalmente aqui. O que o Senhor nos chama nessa manhã ainda e nesse retiro é que o olhar de Cristo, o olhar do verbo da vida, da palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes, é os olhos de fogo, como fala Apocalipse, que nós cantamos. Ele vai purificando o nosso interior e vai separando alma e espírito juntas e medulas, e vai separando as intenções e motivações do coração, vai nos deixando completamente à luz do Senhor, mas não para a condenação, mas para a conversão. Qualquer peso, qualquer pecado que ainda possa estar nos impedindo, agora, em nome de Jesus, começa a ser liberto, começa a ser livre. Vai dessa tarde, pode usar a tarde para confissão, para arrependimento, para perdão, para pedir perdão, para perdoar, para restituir, em nome do Senhor Jesus, e ser livre para andar desembaraçadamente na caminhada. Aleluia, Senhor. Dessa forma, nós vamos continuar nos encorajando cada dia à prática do bem, a continuar congregando, ao estimularmos ao amor e às boas obras, e ao servir aos santos. Pois quando nós servimos aos santos, nós servimos a Jesus. Amém? Uma palavra que Deus me deu nesses dias para esse ano foi que Ele nos ia surpreender. E às vezes a gente pensa só que Ele vai nos surpreender nas coisas espirituais, mas Ele nos surpreende em tudo. A palavra fala, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Para alguns Ele abre um jogo lá em Barcelona para assistir. Como é que é lá, Paulinho? Né? Como é que é o jogo como é que é?
Quem é que jogou ali? Barcelona e Atlético com direito a gol do Neymar. Quando eu recebi uma foto, eu disse, mas é uma diretoria mesmo. Mas olha só. Esse Gui ele deve ter comprado com 1 ano de antecedência. E quando eu descobri, na hora lá, no anúncio, a Vicky viu, né? Deus, até um jogo de futebol. Ele levou 20 anos para levar a Verônica num jogo, e quando levou, é outro nível, né? A primeira dama merece, né? Eu ia dizer, não é Náutico, não. Não é Santa Cruz, não, estou brincando. É outro nível. No meu caso, não foi nenhum jogo de futebol, mas foi poder andar de esqui de novo. Eu amo andar de esqui. E fui andar no esqui na Noruega e começamos a andar ali por 3 horas. O irmãozinho que estava me guiando, ele errou o caminho, fez um caminho maior. Mas uma das coisas que eu já aprendi depois de 50 anos, em esses 50 anos, foi a 7ª vez que eu consegui esquiar, é que quando tu anda nos trilhos, tudo vai bem. Só tem que andar no trilho. Quando tu sai fora do trilho e tu tem que fazer a curva em descida, na lomba, o Benjamin é especialista, né? Mas eu só fiz isso depois de certa idade. Aí eu descobri que quando eu saio fora dos trilhos, é um Deus me acuda. Eu estava andando nesses dias, descendo a lomba, descendo. E eu pensei, será que não vai parar? Mas a lomba não parou, deu uma curva assim, disse, estou frito. Porque não tinha mais trilho. Aquele trilhinho que tu vai seguindo tranquilo, acabou. E eu em alta velocidade. É aqui que eu me atiro. E me atirei nos braços do Pai. Aleluia. Caí no fofinho da neve, graças a Deus. A Marta, acho que nunca orou tanto naquele dia por mim, né? E eu disse, Senhor, me guarda, não em um pé, nem em pão, nem perna quebrada. Deus me guardou, graças a Deus. Eu vi uma coisa. Enquanto que a gente está no trilho, tudo vai bem. Saindo fora do trilho, é perigoso. Te mantém no trilho. Sem peso, sem pecado, andando nas boas obras que Deus nos preparou, e o Senhor vai nos surpreender com boas coisas. Ele é maravilhoso. Quero concluir olhando para Ele no futuro. Vou dar só uma pincelada. Já estamos concluindo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Eu olho para Ele e vejo que Ele não é só do passado, não é só do presente, mas essa grande salvação é para todo sempre. Capítulo 9, versículo 28, 27 e 28. Nos fala que, assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. A nossa salvação no passado, Ele nos justificou e nos perdoou e nos libertou. A salvação no presente é traduzido na Bíblia como santificação. Ele nos salva e nos liberta do poder do pecado. Aqui nos salva da condenação e da culpa do pecado. Aqui nos salva do poder do pecado. Mas um dia chegará e logo vem, quando Ele me salvará da presença do pecado. Ele um dia virá. Eu aguardo esse dia com ansiedade, especialmente naqueles dias que dou aqueles furos, e eu pergunto para mim mesmo, como depois de tanto tempo ainda rateio em certas áreas, e vem um desgosto, até que eu posso administrar isso diante do Senhor, me arrependendo, confessando, pedindo perdão, acertando com as pessoas. Mas vem aquele desejo, Senhor, eu vou ter um corpo glorificado. O meu chamado não é somente para essa terra.
capítulo 11, quando fala sobre isso, e eu te recomendo a ler com os olhos da fé, e depois com calma, olhar os textos que apenas eu vou citar. Fala de Abraão, aquele que foi chamado para sair da terra, e peregrinou sem para saber aonde ia, na terra da promessa, habitando em tendas, aguardava a cidade que tem firme fundamento, da qual Deus é o arquiteto, é o edificador. Eles aspiravam, versículo 16, uma pátria superior, celestial. É por isso que Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, pois preparou uma cidade eterna. Eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos, aspiravam e buscavam a pátria e a cidade permanente que haveria de vir. Eu te confesso que eu já li isso aqui 500 vezes, exageradamente, mas pode ser que quase isso. E eu não entendia. Mas as peças foram caindo para o lugar. E aqui de novo, a palavra nos fala que Deus não se envergonha. É outra pregação aqui, Deus dá testemunho. Levanta teus olhos e começa a contemplar a volta do Senhor e a pátria lá de cima. Jerusalém celestial, onde não tem enfermidade, nem doença, nem fome, nem choro, nem lágrimas. Onde reina a paz, onde o Cordeiro se assenta no trono, onde não tem sol e lua, porque o Senhor é o sol da justiça, onde não tem morte, não tem separação, não tem corrupção, não tem lava-jato, não tem engano, não tem pecado, não tem culpa, não tem dor, não tem aflição. É a minha cidade e a tua pátria celestial. É para lá que eu aspiro, é para lá que eu estou subindo. Todo peso cai por terra, todo pecado cai por terra, nessa terra, nesse lugar mais, porque eu quero subir para a eternidade com meu Deus. Ainda no capítulo 11, olha o que está escrito ali. Versículo 26. Fala de Moisés. Já quando feito homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. A gente não ministra muito sobre isso, mas eu queria te dar um colírio espiritual nessa manhã, para que teus olhos sejam cheios e possa contemplar o galardão que está para vir. E a palavra continua dizendo, eles permaneceram firmes, vendo aquele que é invisível. E aqui me deu um nó, porque Hebreus 12 me diz, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus. E Hebreus 6 me fala que tem que ver aquele que é o invisível. Invisível aqui, plenamente visível aqui. A nossa vida, aos 80 e 90 que possamos ter aqui, a nossa vida é a vida eterna. Porque Ele é autor da salvação eterna. Ele me deu uma eterna redenção. Ele é sumo sacerdote por toda a eternidade. Ele me deu uma herança eterna. Seu sangue que age eternamente me deu uma aliança eterna. 7 vezes aparece no livro de Hebreus, eterna, eterna. Eu olho para Jesus não só no passado, não só no presente, eu olho para Ele por toda a eternidade. E Ele me convida, vem John, suba e seja dirigido
pela eternidade. Contempla aquilo que eu tenho para ti no futuro. O que teus olhos veem aqui ainda é pouco. Não tenho te revelado tudo aquilo que eu estou fazendo por cada gesto, atitude, obediência, sacrifício. Um dia teus olhos verão e tu te alegrarás comigo por ver o meu fruto penoso do meu trabalho de Jesus ser complementado e cooperado com a tua parceria. Eu te amei para ser meu amigo, e vocês, meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Oh, Jesus, não por obrigação, mas por amor, perseverar até o fim. Começa a contemplar o invisível. Começa a caminhar pela fé. Começa a caminhar em obras que Deus de antemão preparou. Permaneça irredutível no caminho da fé, andando em antemão preparou. Ele vai nos surpreender. Esse ano de 2016, Ele vai abrir portas, Ele vai fazer milagres, Ele vai realizar operações de milagres em nossas vidas, vai nos fazer conhecer o Deus a quem nós servimos. Eu profetizo sobre a tua vida. Quero concluir com 1 Pedro 1:8. E tu vai rir comigo. E tu vai começar a te alegrar. 1 Pedro 1:8. Ele vai nos falando, tendo confirmado o versículo 7. O valor da nossa fé. Muito mais que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Passado, presente e futuro. A quem não havendo visto, a mais. No qual não vendo agora, mas crendo e vendo pela fé, exultais com alegria indizível e cheio da glória, obtendo essa fé, a salvação da nossa alma. Eu te convido a colocar uns óculos quadridimensionais. Tem cinema aqui que tu põe os óculos tridimensionais. Meu cineminha é melhor. É 4. Tem a dimensão da fé. De tu começar a olhar o autor da glória, o Senhor dos senhores. Nada nem ninguém neste mundo vai me afastar dessa carreira, dessa caminhada em nome de Jesus, por misericórdia. Nos sustenta até o fim. Que nossos olhos possam ver, os olhos do nosso coração possam contemplar aquele que vive para todo sempre. E vendo pelos olhos da fé, nos sermos cheios de alegria, que não tem até palavras, indizível, mas exultando com gozo celestial, porque eu já estou tocando nas muralhas da Nova Jerusalém. Eu já estou recebendo o olhar de Cristo e a mente dele. Seu braço estendido, venha e toma posse da herança. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Tem posse de tantas cidades. Meu galardão é para todo aquele que permanece até o fim. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Seja cheio de gozo para permanecer até o final nessa caminhada. Que nada, nem ninguém, nem nenhuma situação nos tire da caminhada em nome do Senhor Jesus. Nenhum pecado, nem peso, nem prazer transitório do pecado venha nos afastar da glória de termos uma pátria celestial superior, do cuja cidade Deus é o arquiteto e o edificador. E eu sou parte dessa cidade, família de Deus. Oh, rabachita, rabacicata. Seja cheio de fé nesse retiro.
cheio de gozo, cheio de alegria. Começa a vislumbrar a paixão do qual o nosso chamamento superior. Vós que participais da vocação celestial, santos irmãos, considerai atentamente o autor e o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa fé. Seja cheio de Deus, cheio de Cristo.